Nosso axioma 1, ele nos permite, como eu falei na aula anterior, criar elementos de um conjunto, criar um conjunto a partir de elementos de outro, né? Então, esse nosso axioma, esse primeiro axioma, ele nos permite ver que existem conjuntos que estão contidos em outros conjuntos. Por exemplo, pelo axioma da especificação, eu posso criar um conjunto V, que quem é esse conjunto V? Esse conjunto V é o X, né, que é o X elementos de um conjunto Z, tal que X é uma vogal. Tá, mas quem é esse conjunto Z? Esse conjunto Z, eu vou definir ele como alfabeto, que é o conjunto das letras, né? Então, o conjunto de todas as letras que a gente utiliza na língua. Então, V, ele é composto, né, feito pelos elementos X de Z, ou seja, são os elementos do alfabeto, são as letras do alfabeto, tal que X é uma vogal. Esse conjunto, a gente já viu ele na primeira aula, que é justamente o A, E, I, O e U. Então, esses dois conjuntos são a mesma coisa. A partir disso, a gente consegue ver que o conjunto V, ele está dentro do conjunto Z, né? A gente consegue ver que Z tem que estar dentro do conjunto Z. Por quê? Porque a gente pegou os elementos de Z e criou um novo conjunto. Esse conjunto, entre aspas, ele é menor do que o nosso conjunto Z. Então a gente selecionou alguns elementos do conjunto Z mediante uma regra. Qual é a regra? Ser uma vogal. E assim formou o nosso conjunto V. Quando isso acontece, a gente denota da seguinte forma. A gente diz que V está contido em Z e usa esse símbolo aqui. Esse símbolo está contido. Está contido. A gente lê então que V está contido em Z. Outra forma da gente denotar também seria pondo o contrário, né? A gente colocaria o Z contém V. A gente troca só a orientação aqui e os conjuntos. Os dois significam a mesma coisa, certo? A gente pode definir esses conjuntos, né? Que a gente trabalha com subconjuntos. Então, a gente define isso da seguinte forma. A gente usa a lógica matemática para dizer que um conjunto A está contido no conjunto B, se somente se a gente tem que se X pertence a A, então o X pertence a B. Ou seja, se um conjunto A é um subconjunto de B ou está contido em B, se somente se todo elemento de A, todo xzinho que está em A também vai estar em B. É assim que a gente define. Então, se eu digo que o A está contido em B, é porque todo elemento de A também é elemento de B. É o que acontece aqui com o nosso conjunto, né? O conjunto V das vogais e o conjunto Z do alfabeto. Toda vogal está no alfabeto. Então, todo elemento que está aqui também, né? Isso aqui de fato ocorre, né? Toda letra, eu vou chamar aqui de L para representar a letra. Toda letra que está em V também está no alfabeto, porque o alfabeto é o conjunto de todas as letras. Então, assim que a gente define. Se porventura a gente tiver um conjunto C, por exemplo, e um conjunto D, a gente tem quase todos os elementos iguais, né? Só que a gente tem um elemento que eu vou chamar de Czinho que não pertence a D. Se eu tiver pelo menos um elemento C que não pertence a D, então esse conjunto primeiro, né, o C, não pode estar contido no D. Por quê? Porque não vale que todo elemento de C também é elemento de D. Eu vou ter um que não pertence. Então, quando isso ocorre, eu digo que não está contido. E para representar que não está contido, eu uso o símbolo de inclusão e risco, né? Então, esse símbolo significa não está contido. Por exemplo,
Vamos tomar aqui o conjunto C como sendo o conjunto que tem C, D, E. E o nosso conjunto D, ele é B, C, D e E. Tá? Percebam que nesse caso, o C, ele é um subconjunto de D. Por quê? Porque todo elemento que está aqui em C também vai estar em D. Ó. O Czinho está aqui, o Dzinho também está aqui e o Ezinho também está aqui. Beleza. Só que se eu pegar o D ele não vai estar contido em C. Por que não vai estar contido em C? Porque eu tenho o elemento B. Esse elemento B, ele não é um elemento de C. Ou seja, B não pertence a C. Se B não pertence a C, é porque o D não está contido em C, pela nossa definição. Então, a gente, quando tem um elemento, pelo menos um elemento, que não está no outro conjunto, né, então não pode estar contido. A gente pode representar também a inclusão pelo diagrama de Venn. Né? No caso, representaria um círculo, ou quase um círculo, né, aqui, que seria o D, e dentro teríamos o C. Aqui ficaria o B, indicando que só o B está no conjunto D, e aqui teríamos o C, o D e o E. É como se fosse um cercadozinho, né, que prendesse os elementos aqui, delimitando. Então, o que está entre o círculozinho menor, né, o ovalzinho menor, é o C, D e o E, que também estão dentro da grande, né, desse círculozinho grande. Então, também são elementos de D. E o Bzinho só está no círculo grande, né, não está no círculo pequeno. Então, ele é só um elemento de D.